é que a gente troca um pouco de ideias aqui, né? A gente vai fazer a apresentação da estruturação dos projetos e também mesclar com o cadastro no projeto para o concurso, mas eu peço que vocês fiquem à vontade para trazer suas dúvidas, né? Participarem aí, então que seja uma troca. Deixa eu só ver se eu vou conseguir compartilhar, ou se eu vou precisar de alguma ajuda. Vou Eu conseguir. posso compartilhar também, tá? Se você preferir. Tanto faz, Maria. Tá Mas bem. deixa eu ver aqui. Você já consegue ver minha tela aí? Sim. Certinho? Certinho. Beleza. Então, gente, como o Jorge e o PU já falaram aí, né? A gente vai trazer um pouquinho desse treinamento de projetos, pensando mais na estruturação de projetos eficazes, também, né, no cadastro para o CNP. Então, a ideia é a gente trazer um pouquinho aí do que acontece a nível nacional para vocês, e também trazer dicas do que a gente pode aplicar aí dentro dos nossos clubes. Se apresentando rapidamente, né, como bem já falaram aí, eu me chamo Tarcísio Rabelo, hoje eu sou diretor nacional de projetos da Rotaract Brasil. Na última gestão eu estive como diretor do CNP, e agora também sou RDR eleito para o ano 2026-2027. E falando nisso, eu queria mandar um buongiorno, gurizates, que eu tenho alguns amigos presentes aí, né, então eu preciso mandar um alô aí para os meus gurizates favoritos. Bom, então também meu nome é Maria, eu sou associada ao Clube de Belo Horizonte, Distrito 4.521. Estou na família Rotária desde 2016, vindo do Interact. Nessa gestão, estou como diretora do Concurso Nacional de Projetos e na próxima gestão, como diretora nacional de projetos. Bom, gente, começando aqui, como começam os nossos projetos, né? De onde nascem as nossas ideias? Eu gostaria de ouvir, pelo menos de duas pessoas aí, ou três, de como vocês acham que nascem as nossas ideias, né? De onde vêm as nossas ideias para os nossos projetos? Um de cada vez, gente. Acho que da necessidade, né, da nossa comunidade. Isso, eu ia falar a mesma coisa. Ou de algo muito pessoal. Eu gosto de trabalhar com o público infantil, é o meu desejo de sempre, então eu vou lá e crio algo para isso, um exemplo. Muito bom. Vitor? Então, eu acho que pode vir de duas vertentes. Do desejo pessoal, como meu querido companheiro Jorge disse, eu gosto de moda e gosto do meio ambiente, então eu fiz projetos voltados para essas áreas, desde que esteja de acordo com a necessidade do ambiente, da cidade, da localização, mas também pode partir principalmente da necessidade local. Se a gente vê por exemplo, um bairro aqui em Itabuna já teve essa situação, com o bairro foi inundado por conta das fortes chuvas. O que a gente pode fazer para intervir momentaneamente naquele exato momento, perdão, naquele exato dia que ocorreu a enchente, por exemplo, fazer doação de roupa, de alimento, e o que a gente pode fazer depois, é, contatar autoridades, ver projetos de saneamento básico, de esgoto, de água, essas coisas. Muito bom. Bom, gente, vocês trouxeram bons pontos, e eu acho que o ponto inicial aí, principalmente, foi logo de cara com um dos três pontos que a gente traz aqui, né, de como nascem as ideias, mas é exatamente isso, né, as ideias elas têm que vir da percepção dos associados, né, nós somos quem está inserido na comunidade, da solicitação da comunidade. Eu acho que quando a gente começa a se tornar um ponto focal dentro da nossa cidade, como uma instituição de voluntariado que ajuda a comunidade começa a nos procurar, e de parceria com outras instituições. Existem muitas ONGs, né, ou outras instituições em nossa cidade que, por vezes, não têm uma força ainda de realizar um projeto voluntariado, e elas nos procuram para que a gente faça esse projeto junto com elas. Mas aí eu deixo uma provocação aqui, né?
beleza, né, a gente tem tudo isso, né, da nossa percepção, né, dos desejos, né, que foi algo muito legal que vocês falaram, né, da vontade que você tem de fazer um projeto, mas eu deixo uma provocação. A comunidade realmente precisa dessa nossa ideia? Quando a gente pensa em projeto, a gente tem que pensar na nossa comunidade, né? A comunidade que a gente está inserida realmente precisa desse projeto que a gente quer propor? E é exatamente esse ponto de entender o que a nossa comunidade precisa e se realmente ela precisa daquilo que a gente está trazendo, é o que vai garantir o sucesso do nosso projeto. Bom, e aí a gente junta com uma pergunta, né? Por que fazer projetos? Eu acho que fazer projetos vai muito além do projeto em si, assim, do impacto que a gente vai trazer para a comunidade. Gente, projetos é a melhor ferramenta para você atrair e engajar associados. Porque é um espaço que as ideias das pessoas vão ganhando vida de acordo com as necessidades da comunidade. Você promove pertencimento, todo mundo ali se sente parte da mesma coisa, do mesmo clube. Você promove protagonismo, motivação contínua. Quando você cria um projeto, ele não funciona com uma pessoa só fazendo, você precisa que todo o clube funcione, que todo o clube seja engajado. E acaba que quando a gente faz, por exemplo, uma ação que seja uma ação numa escola, numa praça, você chama a atenção de muita gente ali. Então, muitos associados vêm justamente dos projetos, do impacto comunitário, ou mesmo do impacto comunitário divulgado nas redes sociais, que atrai e associados. Então, assim, na minha opinião, é a melhor ferramenta de atração e engajamento. A gente falou muito, né, sobre o impacto comunitário, assim, no momento que a gente escuta a nossa comunidade, a gente entende as demandas dela e a gente consegue construir, junto a ela, soluções sustentáveis de impacto, a gente consegue gerar realmente mudanças reais, na vida das pessoas. E, por último, desenvolvimento profissional. Quando a gente pensa, por exemplo, no projeto financeiro, você precisa que alguém cuide da parte financeira, que alguém vai fazer planilhas, que alguém vai fazer orçamento, você precisa que alguém faça ofícios. Então, você se desenvolve profissionalmente, você precisa que as pessoas saibam trabalhar e muitas vezes que passem mensagens a órgãos públicos, a empresas, a companhias. Então, a gente promove assim, o desenvolvimento profissional de forma exponencial, e que é justamente um dos objetivos do Rotaract. Então, projetos vão realmente muito além de impacto comunitário. Isso aí. E falando um pouquinho, né, sobre nossos projetos e as nossas ações, gostaria também de ouvir um pouquinho se tem alguém aí que conseguiria definir o que que é um projeto e o que que é uma ação. A diferença entre os dois. Nossa Senhora, Eu nem me arrisco. eu também não sei não, tá? Eu sou aqui do Distrito 4571 e a gente tem São Paulo e Rio, né? A gente é bolacha e biscoito. Projeto e ação é quase a mesma coisa, gente. Um defende uma coisa, outro defende outra. Mas basicamente, gente, trazendo aqui um cenário para vocês, a gente mede, né? A gente define o que é um projeto, o que é uma ação, com alguns tópicos, né? Por exemplo, a duração. Normalmente, a duração de um projeto ele é de médio a longo prazo, né? E uma ação é algo mais curto e pontual, né? Algo que acontece ali na comunidade em um momento, né? De uma forma pontual e de forma mais curta. Mesmo que às vezes tenha um planejamento um pouco maior, né? Mas a ação, o que aconteceu ali é algo mais curto e pontual. Planejamento, né, de projeto costuma ser mais estruturado, com várias etapas, né, leva mais tempo para você planejar todo aquele projeto que você vai realizar, porque ele precisa ser bem feito, né. A ação também precisa ser muito bem feita, mas ela é feita de uma forma mais simples, né? Ou às vezes não precisa nem de um planejamento muito eficaz, né? Muito grande, que demanda muito tempo, né? E às vezes ele não precisa nem existir porque já é algo pontual que o clube consegue realizar. Quando a gente olha para o objetivo, né, ele precisa basear, o projeto precisa ser baseado em uma necessidade real da comunidade, né, um pouco daquilo que eu falei de entender o que a comunidade precisa, e a ação é uma demanda imediata, né, aquilo que você vai atender ali de uma forma que vai acontecer na mesma hora para a comunidade, né, sem precisar entender se realmente ela tem uma necessidade real. O impacto, né, o impacto de um projeto, ele precisa ser sustentável, né, e ele precisa ser mensurável. A gente precisa entender se o projeto
trazer esse ponto de trazer esse ponto, né, de diferenciar o projeto da ação, porque, inclusive, um dos projetos da gente foi para o concurso e ele não passou justamente porque era um projeto e a gente tinha escrito como ação. E aí eu trago também uma dúvida, né? Atualmente estamos com um projeto dentro do nosso clube de uma nova associada, que é justamente isso. Ela está fazendo 5 ações em locais diferentes, em comunidades diferentes também, onde faz teatro, conta história para crianças, leva pipoca, e ela faz também a doação de livros infantis. Nesse caso, tem uma ação de continuidade, porque, no meu ver, ela está fazendo um trabalho que vai durar na memória das crianças por muito tempo, né? É uma construção que, inclusive, eu, como adolescente na minha época, passei por construções culturais que remeteram a minha lembrança hoje como adulta. Então, eu vejo essa ação dela sendo isso. Porém, a minha dúvida, quando for realizar a escrita, ela coloca a cadastra como ação ou como projeto? Hoje, para entender, ela faz ação de um dia em uma comunidade e daí no outro dia ela faz essa mesma ação, vamos dizer, essa mesma estrutura de ação em outra comunidade. Exatamente. Bom, nesse caso, mesmo sendo várias ações que ela está realizando, na comunidade que ela está inserida, ela está fazendo aquilo de forma muito pontual, né? Uma forma curta que aconteça. Eu entendi o ponto que você trouxe, né, de ficar na memória e tudo mais, só que é algo que acontece durante um dia, é algo muito pontual, né? Então a gente Entendo. entende, né, que tem uma estruturação mais longa, né, que foi igual eu falei, né, tem um planejamento mais longo, mas mesmo assim a ação para o que a comunidade está recebendo é uma ação pontual. Então, assim, Compreendo. quando a gente olha para a nossa comunidade, a gente entende que ela está recebendo uma ação pontual. A gente sempre vai no ponto de vista da comunidade ali. Mas olha, é uma ação muito boa mesmo. Pode ter Obrigada. certeza que bem cadastradinho ali, ó, ela vai seguir muito alto para receber os reconhecimentos devidos, viu? É uma ação muito boa. Muito obrigada pela sua explicação, que é uma dúvida, né, que recorreu dentro do clube e esse momento foi perfeito para conseguir tirar ela. Uhum. Obrigada. E acontece não só dentro do seu clube, viu? Acontece em vários clubes aí. É bem complexo esse tema de projetos e ações. Mas basicamente é o que a gente trouxe aqui para vocês nesse slide. Bom, aqui sobre a área de atuação, né? Hoje não só o nosso concurso, né, mas a nossa forma de trabalhar enquanto projetos dentro da Rotaract, ela é dividida em comunitários, captação de recursos, internacionais, profissionais, atração e engajamento, imagem pública, meio ambiente e ação. Né? Então, o que a gente tem aqui, né? Comunitários. Comunitários, ele é o que atende a comunidade, né? O que ele muda a perspectiva dentro daquela comunidade, né? Ele é um projeto sustentável. Captação de recursos são aqueles que a gente faz para literalmente trazer recursos para dentro do nosso clube, né? Para a gente trabalhar com outros projetos ou para a gente parcerar com outras instituições e levar recursos para elas. Internacionais são aqueles projetos que a gente faz em parceria com outros clubes, né, de outros países, né, então, assim, projetos mesmo, né, gente, vamos parar de ter as nossas reuniões aí online e falar que são projetos internacionais, não, vamos pensar, né, em atuações diferentes, né, e tem muitas atuações que a gente pode fazer dentro de internacionais. Profissionais é aquilo que a gente vê, né, como forma de profissionalizar a nossa comunidade, né, onde a gente está inserido. Atração e engajamento, né, é uma área que a gente olha aí para dentro dos nossos clubes, dos nossos associados, né, o cuidado com as nossas pessoas, né, vamos dizer, o cuidar de quem está cuidando, de quem está trabalhando aí. Imagem pública, gente, é o que leva a imagem da nossa instituição para fora da nossa instituição, né? Então, acho que para deixar bem definido é isso, assim, sabe? É a visibilidade do Rotary, do Rotaract. Meio ambiente
é o que a gente fala, né, é o cuidar do nosso meio ambiente, né, cuidar da nossa mãe terra aí, né, e de forma sustentável, de forma eficaz também, né, gente? Não é só plantando árvore, né, fazendo somente uma ação, mas estruturar mesmo projetos de meio ambiente aí. E ação são as ações pontuais que a gente realiza, né, aí como um Dia das Crianças, né, como, né, que a gente leva brinquedos para a comunidade, são muito importantes dentro do Rotaract, porque é o que estimula o voluntariado, né, estimula o voluntariado, o voluntário que está conhecendo a nossa instituição. Eu acho que eu vi aqui, né, da Maria, né, isso de ação deveria acabar, tudo é projeto no fim, acaba deixando os clubes confusos. Não necessariamente tudo é projeto, né, assim, a gente entende que a ação, ela é uma demanda pontual, né, a gente olha, né, como um projeto ali que a gente está realizando, mas a gente não consegue colocar, né, no mesmo patamar, né, um projeto de comunitários que ele está sendo estruturado para fazer toda a diferença numa comunidade. Por vezes tem projetos que levam quase uma gestão inteira, e uma ação, que é algo mais curto, né, e na forma de reconhecimento, né, de trazer aos clubes essa visibilidade, né, dos projetos que eles estão trazendo, né, para a gente conseguir trazer uma equidade aí, que a gente tenha competição, né, saudável, né, que a gente possa reconhecer de forma saudável dentro de todos os nossos clubes do Brasil, a gente precisa fazer essa diferenciação. É mais uma forma de trazer o reconhecimento e também das pessoas se inspirarem, né? Quando a gente for olhar lá dentro do ANP, eu falo, nossa, eu preciso fazer uma ação dessa forma, a gente conseguir encontrar as ações ali, né? Eu preciso fazer um projeto comunitário, a gente conseguir também encontrar projetos comunitários. Bom, e aí falando um pouco mais sobre a questão do planejamento do projeto em si, tem o 5W2H, eu acho que todo mundo que está pelo menos um ano no Rotaract já ouviu falar do 5W2H, mas é realmente um esquema, assim, fenomenal, então eu vou retomar isso aqui. A gente tem aí, né, o who, que é quem. Então, quando a gente pensa num projeto, numa ação, a primeira coisa que a gente tem que definir é para quem a gente vai fazer e quem vai executar. Então, vai ser só o Clube de Rotaract, a gente vai convidar o Rotary, a gente vai convidar o Interact, a gente vai fazer em conjunto com outra instituição que seja. Então, definir os agentes, né? Tanto quem recebe quanto quem faz. A gente tem que definir o how, como que a gente vai fazer. A gente identificou que a demanda da comunidade é que, por exemplo, essa creche em específico não tem os livros que eles precisam ter. Então, como que a gente vai ajudar eles a suprir essa necessidade? Como que a gente vai suprir essa demanda dos livros? De que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai construir uma biblioteca sustentável? A gente vai criar um projeto de subsídio que a gente consiga fazer comprar os livros prontos? A gente vai confeccionar os livros? Enfim, a gente tem que definir como, how. Depois a gente passa para o how much, para quanto. Então, qual que é o nosso orçamento do projeto? Quanto que a gente precisa gastar? Gente, inclusive aqui, eu recomendo que vocês façam cenários diferentes para o how much. Porque, por exemplo, às vezes a gente está discutindo um projeto em setembro, mas que só vai ser executado em março. E aí, assim, o custo é muito variável. Então, quando vocês pensam em orçamento, pensem sempre em cenários diferentes. Então, eu estou orçando um projeto agora e eu acho que ele vai custar R$1.000 pelos meus orçamentos atuais. Planejem para que ele custe 1.200 também. Porque, assim, se não custar, ótimo para vocês. É mais fácil você corrigir um planejamento para mais do que para menos. E aí a gente parte para o what, né? O que a gente vai fazer. Então, qual que é a ideia central do projeto? De que forma que a gente vai suprir essa demanda da comunidade. O porquê, o why, eu vou falar um pouco mais sobre a justificativa no próximo slide, mas, igual a gente falou, assim, o porquê que um projeto nasce, ele não pode ser porque, eu quis fazer, porque eu, Maria, queria muito fazer um projeto que tivesse a ver com o meio ambiente. Não é isso, é porque que ele nasceu, qual é o impacto dele na comunidade, como que a comunidade te contou que ele precisa acontecer. O onde, né, o where, então, em que local que ele vai ser feito, dentro de quais circunstâncias, e o quando, né, o when. Então, tem um cronograma do projeto. O when, ele não é só em relação à data final, mas ele é quando cada etapa vai ser construída.
Então, assim, essa basicamente é a roleta do 5W2Hs. Se todas as vezes que vocês forem planejar um projeto, vocês conseguirem responder essas perguntas, vocês têm 90% do projeto encaminhado. Pode passar, por favor. Bom, a justificativa é aqui por que o projeto precisa ser feito. E, gente, de verdade, isso aqui eu acho que dentro de 60%, 70% dos projetos que a gente pega no concurso nacional, a justificativa é errada. As pessoas colocam a justificativa muito em relação à demanda delas, enquanto associados. Então, eu quero fazer esse projeto porque é uma meta do distrito. Eu quero fazer esse projeto porque eu quero muito trabalhar com crianças. Não é isso. A justificativa ela é local, é um problema da sua comunidade. Você quer trabalhar com crianças porque você ficou sabendo que tem um abrigo que eles estão sem estrutura física. Então, eu quero trabalhar com eles e conseguir proporcionar uma reforma na sede. Beleza, você entendeu um problema dentro da sua comunidade e tem uma justificativa local. A gente pega muitas justificativas assim, de acordo com o dado da OMS de 2018. Cara, não é isso. A justificativa é local. O dado da OMS só importa se você for fazer um subsídio global. No momento que o projeto vai ser na sua comunidade, a justificativa tem que ser sobre a sua comunidade. Isso é uma coisa que as pessoas falham muito. Então, vai fazer uma campanha de vacinação, a justificativa não é a cobertura vacinal da OMS, é a cobertura vacinal da cidade a qual você mora. Então, assim, lembrem sempre disso. Um projeto, ele nasce de uma justificativa local, uma justificativa real, um problema encontrado. Ele não nasce das suas particularidades. Isso é uma coisa que, assim, muita gente tem dúvida. Então, lembrem muito disso. E, gente, se vocês forem tendo dúvidas, podem parar a gente também, por favor. Bom, gente, não sei se vocês perceberam, mas a gente já está mesclando um pouquinho do nosso planejamento de projetos com também o nosso cadastro de projetos, né? Então, o que a gente traz aqui como um pensamento que a gente tem. Quando a gente entende que a gente está seguindo aqueles campos ali do cadastro do projeto CNP, a gente está planejando o nosso projeto, né? A gente está fazendo com que tudo aconteça, né, para que o nosso projeto seja realizado da melhor forma possível. Bom, gente, partindo agora, né, da justificativa para os objetivos, quando a gente pensa em objetivo, a gente sempre tem que pensar no porquê o projeto precisa ser feito, né? Qual que é o problema que a gente encontrou na nossa comunidade, né? Então, a gente precisa demonstrar, né, dentro dos objetivos, aonde a gente quer chegar ali, né, aonde a gente quer chegar através do problema que a gente encontrou. O próximo slide aqui, né, eu ia trazer um pouquinho sobre a definição de objetivos, né, utilizando a metodologia SMART, mas eu não vou me aprofundar nele, porque o Jorge já explicou aí muito bem, né, na introdução dele, né, mas trazendo aqui para vocês só um review, né, a gente precisa definir o nosso objetivo sempre pensando, né, ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, alcançável, relevante e temporais, né? Então, como o Jorge já falou, não vou me alongar aqui e duplicar o discurso com vocês. Mas eu gostaria de deixar aqui, né, uma frase aqui para a gente sempre pensar quando a gente for definir os objetivos do nosso projeto, que é: uma meta sem plano é somente um desejo. Então, gente, se a gente tem uma meta e a gente não está planejando como atingir essa meta, ela vai ser somente um desejo, né? E desejos aí a gente tem, né? Desejos passam a todo momento, mas realmente não é o que vai fazer o nosso projeto sair do papel. Maria, você vai falar do orçamento? Sim. Bom, gente, então eu acabei falando um pouco disso quando eu falei do How Much, mas façam sempre um planejamento orçamentário muito realista e considerem coisas, considerem tudo. Por exemplo, seu clube vai fazer uma comida de boteco e algum associado te fala que ele tem na casa dele vasilhames. No primeiro momento, inclui a conta dos vasilhames, porque assim a gente não sabe o que vai acontecer, vai que no dia do comida de boteco essa pessoa fala que não vai. E aí o clube não tem verba para alugar os vasilhames. Então, assim, construa um planejamento orçamentário com exclusivamente todas as despesas previstas. Todas, assim. Desde um guardanapo até a coisa mais cara possível. E construam cenários diferentes, porque, igual a gente falou, projetos são coisas mais longitudinais, são coisas que demandam mais tempo, etc. Então, geralmente, a gente começa a planejar
um projeto com muita antecedência. Então, até ele de fato acontecer, se vão meses. Então, assim, a chance de você ter um orçamento diferente é muito grande. Então, construam cenários diferentes. No meu clube, a gente sempre trabalha com 3 cenários. Então, um cenário bom, um péssimo, um bom e um ótimo. Isso funciona muito para a gente. A gente sempre faz o orçamento, joga 20% para cima de custo, que é nosso cenário péssimo, e 20% a menos, né, de custo, que é o nosso cenário excelente. Porque aí a gente consegue trabalhar com todas as hipóteses e a gente trabalha sempre, durante o planejamento, com o pior cenário. Registrem entradas e saídas. Então, gente, registra tudo que vocês gastarem. Assim, compra uma bala, registrem isso. Gente, entra em orçamento, patrocínio, venda, gasto, tudo. O pessoal tem uma mania de não colocar os custos e a receita do patrocínio, mas isso é orçamento, isso é verba do projeto. Então, isso entra. E a gente frisa isso muito. Todo projeto tem um custo, mesmo que indireto. A gente vem aí com o Concurso Nacional de Projetos com uma regra, né, de ter 2 linhas no cronograma financeiro. E aí a gente recebe mensagens assim, meu projeto não teve custo, não tem como eu preencher. Gente, todo projeto teve custo. Se for um projeto de IP que só movimentou o Instagram, você tem um custo de edição, de gráfica, alguém, mesmo que doou seu tempo, alguém teve ali seu custo embutido de fazer as artes, de postar, de trabalhar como social media. Isso é um custo do projeto, mesmo que indireto, e mesmo que o tempo da pessoa tenha sido doado. Então, considerem isso sempre na hora de cadastrar também. E na hora de planejar o projeto num todo. E só complementando um pouquinho, né, por que a gente tem que colocar o custo, mesmo que seja indireto? Né? A ideia do ANP, né, do portal de projetos da Rotaract Brasil, é que ele sirva de inspiração para outros clubes. Né? Então, beleza, no seu clube você tem alguém que manja muito de social media e tudo mais ali, consiga fazer uma publicação. Um clube que quer replicar esse projeto, né, trazer para a realidade local dele porque ele entende que é necessário, às vezes ele pode não ter esse associado, e aí vai ser um custo que ele vai ter, né, e quando ele olhar ali no seu orçamento, já vai ser algo que ele vai usar para o planejamento dele, ele vai falar, nossa, olha, eu preciso ter uma verba alocada para uma pessoa, né, que consiga fazer essa parte da publicação e tudo mais, então sempre pensar nisso, né, nos nossos projetos como inspirações para outros. E assim, eu acho que outra coisa além disso, gente, o Cadastro Nacional de Projetos, o maior intuito dele é ser um acervo para o próprio clube. Eu falo isso muito, assim, ele não foi criado para a gente disputar prêmios na Conarc. Ele foi criado para o clube ter um acervo. Então, por exemplo, tem clube que está aí na sua 10ª edição do mesmo projeto. Então, o Acervo Nacional de Projetos é a melhor ferramenta possível, porque, assim, eu imagino que se o clube faz uma edição por ano, ele está na 10ª edição, os associados que começaram não são os mesmos que estão agora. Então, a melhor forma de você entender o projeto, quem foram os parceiros, qual foi o orçamento, qual foi o cronograma, é justamente lendo o Cadastro Nacional. Então, a importância de cadastrar os projetos vai muito além do concurso em si. Ele vira realmente um portfólio do clube de vocês, que vai ajudar vocês, inclusive, a fazer projetos futuros. Ou, meu clube está precisando de um projeto financeiro. Estamos sem ideias. Gente, abre o ANP, olha o que seu clube já fez de financeiro. Então, só falando sobre isso. Exato. E aí a gente vem para o meio de divulgação, né? Aqui a gente parte muito do princípio de a gente precisa planejar como esse projeto vai ser divulgado, né? A gente tem que pensar aí quais são os objetivos que a gente precisa alcançar, né? E como que a divulgação vai ajudar nisso. Aí eu gostaria de trazer mais uma provocação aqui de quais meios de divulgação hoje vocês utilizam. E eu não aceito ouvir o WhatsApp e Instagram, tô brincando, né? Mas quais são os meios de divulgação que hoje vocês utilizam no projeto de vocês? E qual é o tipo de projeto? Pelo menos uns 2 participando aí, só para ouvir um pouquinho sobre o distrito de vocês. Deixa eu ver aqui. Tem um texto aqui. Você está conseguindo ver, né? Sim. Uhum. Acho que eles estão digitando ainda. Legal. Mas se tiver mais alguém aí, gente, pode falar. Eles conseguiram uma TV local para uma ação. Incrível. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo, gente. Isso é muito legal. A gente, às vezes,
não acredita muito na força da nossa TV local, gente, mas ajuda muito, muito nos nossos projetos. Mais alguém? Se ninguém falar, vou entender que tá só no WhatsApp e Instagram, hein, gente? Spoiler. Uma tá tímida. Não, gente, mas tranquilo. Eu sei que é um pouco mais complexo esse ponto. Mas quando a gente fala de meio de divulgação, gente, a gente precisa entender o que o clube quer chegar com esse projeto. Ah, veio mais alguns ali, hein? Usamos normalmente o boca a boca e panfletos. A própria divulgação offline com cartazes. Também é muito legal. O que a gente fala nos meios de divulgação, gente? Às vezes a gente está querendo fazer, por exemplo, um baile da terceira idade, né? E aí, né, assim, um baile de máscara, alguma coisa assim, para pegar o público mais adulto, assim, e tudo mais. E às vezes a gente fica fazendo as divulgações somente ali nos nossos WhatsApps ou no Instagram do nosso clube. E às vezes isso não atinge essa população. Né? E às vezes essa população é uma população que está mais o quê? Elas escutam mais os rádios, elas acompanham mais os jornais locais, e aí a gente precisa entender que a gente precisa chegar nesses meios de divulgações para a gente atingir essas pessoas. Né? Às vezes a gente quer fazer aí um projeto de atração e engajamento de associados com foco em trazer associados para dentro do clube. A nossa faixa etária aí costuma ser dos seus 18 até 35 anos, né, hoje sem limite de idade, mas é mais ou menos pelo censo aí, né, a nossa idade média de 25 anos, mais ou menos. Né? Então, a gente precisa buscar onde? Nas universidades, né, em empresas que têm muitos estagiários, né, algo desse jeito. A gente precisa direcionar o nosso público de acordo com o objetivo do nosso projeto. Né? A gente precisa direcionar a nossa divulgação para o público que precisa ser atingido pelo nosso projeto. Né? Então, vai fazer uma festa Dia das Crianças, né? Às vezes ir nas escolinhas, né? Ou procurar um líder de bairro. O líder de bairro funciona muito, gente, pelo menos aqui na minha cidade, mas é a gente sempre pensar nisso, né? A gente ter o nosso meio de divulgação planejado também na estruturação do nosso projeto, para a gente conseguir alcançar aquelas pessoas que é o nosso público-alvo do projeto. Bom, e aí a gente teve umas respostas aqui no chat depois, falando sobre panfletos em feiras e universidades. Muito E funciona legal. muito, né? Porque a universidade é a faixa etária, assim, alvo do Rotaract. Rádio é bem legal, o pessoal ouve muito, a gente acha que não. E cartazes foram os mais falados aqui. Da rádio eu gosto muito porque a gente sempre fala, né? Nossa, a galera tá no podcast e tudo mais. Na minha realidade aqui, gente, eu não vejo tanto isso, né? Tem algumas pessoas que escutam podcast, mas a rádio aqui na minha cidade é absurdo a quantidade de pessoas que atinge ainda. Então é sempre bom a gente ver a nossa realidade local e utilizar como foco a nossa realidade. Acho que o Vitor. Você falou sobre essa questão da rádio e eu não tinha pensado nisso até vocês falarem, mas isso é muito real. Eu sou fisioterapeuta, atendo a domicílio, e todo dia que eu chego na casa de uma determinada paciente, ela e as filhas estão sempre ouvindo rádio. E as filhas são mais ou menos da minha faixa etária, assim, 25 até 30 anos. Então, realmente é um ótimo ponto a se observar para fazer em futuros projetos. Sim, Sim. bacana. Parcerias. Bom, e aí a gente fala um pouco sobre buscar parceiros locais. Gente, assim, acaba que a gente entra até um pouco nessa questão da divulgação. Grandes parceiros são justamente os meios de divulgação, então as rádios, a TV local, uma universidade, e além disso, principalmente empresas, a gente acaba tendo uma facilidade um pouco maior de parceiros dentro da família Rotária, então de empresas de rotarianos, etc. Mas assim, eu acho que a intenção é que os clubes Rotaract consigam se profissionalizar cada vez mais. Então, assim, é que vocês tenham o hábito de buscar parceiros além da família Rotária. Bom, algum clube aqui já conseguiu fazer, ou já fez aquelas cartas de patrocínio que você escreve, tipo, pacote ouro, pacote prata e afins? Algum clube? Ou alguém?
Vitor, sim. Olá, novamente. Se não me engano, na gestão de 2020, que o presidente foi Paulo Wendel, ele tinha essas cotas, eu não lembro exatamente, porque já faz um bom tempo, mas eu lembro que ele fez um planejamento muito bem estruturado sobre cota bronze, cota prata, cota ouro, É isso, para empresas colaborarem. funciona muito. Eu recomendo que vocês façam, sempre que vocês forem fazer projetos, que vocês precisam de parceiros, façam um documento, assim, que é de cota mesmo. Então, vocês escrevem assim, cota ouro, a pessoa tem que dar, sei lá, R$ 300 e o clube vai dar isso em troca. Cota prata, cota bronze, cota platina. E aí, óbvio que as cotas são de acordo com o orçamento do próprio projeto. Eu tenho alguns modelos dessas cartas. Se alguém precisar, quiser depois, me manda mensagem, eu envio, assim, funciona muito bem. Gente, além de parceiros novos, é muito importante a gente manter nossos parceiros antigos, porque é muito mais fácil você manter um parceiro antigo do que conseguir um do zero. Então, de novo, eu friso a importância de cadastrar projetos, porque aí os clubes realmente, eles têm um acervo de quem já patrocinou as coisas do clube. Então, muitas vezes no BH a gente vai fazer alguma coisa, a gente não sabe para onde correr, e a gente fala, não, vamos olhar no portal, tipo assim, quem já foi patrocinador. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E as parcerias são realmente aquelas pessoas que precisam de para tornar viável. As parcerias, gente, elas vão além de dinheiro. A gente deu esse exemplo dos meios de divulgação, então da rádio, TV local, já é um parceiro. Ou, por exemplo, eu vou fazer um evento numa praça pública, eu não posso só colocar um evento lá, eu preciso pedir à prefeitura, eu preciso fazer um ofício, a prefeitura é um parceiro na realização. E também outros clubes. Então, outros clubes de Rotaract, Rotary, Interact, entram como parceiros. E muitas vezes a gente deixa de lado. Isso aí. Vindo um pouquinho também para o nosso cadastro de projetos, mas não deixando de lado o nosso planejamento, a gente tem o cronograma, né? A gente coloca aqui, né, para frisar e lembrar para vocês que o cronograma do projeto, ele inclui até mesmo as reuniões de ideias pré-projeto. Quando a gente começa a trazer as ideias, as ideias ali dentro da nossa reunião, para votação, né, as nossas percepções que a gente teve na comunidade, as nossas solicitações que nós tivemos da comunidade, isso aí já está contando no nosso cronograma de projeto, né? E é muito importante a gente ter isso em mente, porque é onde se inicia, né? Onde inicia a ideia do projeto. E é muito importante a gente ter isso mapeado. E o que a gente diz, né, que a gente precisa fazer para ter um sucesso aí no nosso projeto? Você criar uma linha do tempo, né? Você criar uma linha do tempo, colocar data-chave ali que você precisa cumprir determinados pontos, porque aí você não vai se perder no desenvolvimento. Muitas vezes a gente se compromete aí com uma data para uma instituição ou até de um evento que a gente vai fazer ali em determinado período, e a gente precisa cumprir essa data. Então, o que vai garantir isso? Um cronograma bem estruturado, né? Uma linha do tempo bem estruturada, com todo esse passo a passo mapeado. Voltando ainda também no cadastro de projeto, os nossos resultados. A gente sempre precisa demonstrar os nossos resultados, né? Tanto para o nosso clube, quanto para a comunidade que recebeu, quanto para parceiros, né? Então, a gente sempre pede que vocês dividam os resultados em quantitativos e qualitativos, né? Aquilo dali que a gente consiga mensurar o nosso projeto, se a gente atingiu os nossos objetivos ou não, e qualitativos para a gente também entender, né, o sucesso, né, do projeto ou os pontos que a gente precisa melhorar, né, através de depoimentos, feedbacks, né, seja a forma que a gente encontrar de fazer isso, né. Então, os resultados sempre têm que estar alinhados com o objetivo, né, o que a gente se propôs a alcançar e o que a gente alcançou. E a gente sempre precisa usar os indicadores para a gente conseguir mensurar, né, para a gente medir a efetividade dos nossos projetos. E aí, falando um pouco de projetos sustentáveis, né? Projetos sustentáveis, eles são aqueles que possam ser mantidos pela comunidade, ou seja, que não precisam da manutenção do clube. Porque, por exemplo, quando eu arrecado livro, quando a minha campanha de arrecadação acabar, eu não vou estar arrecadando mais. Eu não vou ter mais livros, etc. Agora, se eu construo uma biblioteca comunitária,
essa biblioteca é mantida pela própria comunidade, sem o papel do Rotaract dentro disso. Ou, por exemplo, eu doar vegetais é uma coisa, eu fazer uma horta comunitária é outra, é um projeto mantido pela comunidade. A gente precisa preconizar em Rotaract que os projetos sejam sustentáveis, justamente porque, assim, gente, um clube fecha, um associado que estava mais à frente do projeto sai, ou o clube passa a ter outras necessidades identificadas e aí ele não consegue dar tanta atenção naquilo. E aí, se os projetos dependem única e exclusivamente da mão de obra do clube, ele não vai para frente. Então, a gente tem que tentar muito fazer projetos sustentáveis. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade enquanto organização hoje, dentro de projetos. Uma excelente forma de projeto sustentável é o projeto de subsídio. Por quê? Porque o projeto sustentável geralmente é caro, geralmente assim, o orçamento é alto. Para você fazer uma horta é muito mais caro do que para doar vegetais, ou doar uma cesta básica. Ou você doar, arrecadar livro é muito mais barato do que você construir uma biblioteca comunitária. Então, os projetos de subsídio, eles são, assim, ferramentas excepcionais para você conseguir fazer isso, para você viabilizar os projetos financeiramente. E aí eu queria ouvir de vocês, algum clube já fez algum projeto que acha ser sustentável? O que vocês pensam sobre isso? Posso falar? Sim? Sim. No nosso clube, nós fizemos um projeto de sustentabilidade chamado Pedra Modelo, onde nós confeccionamos junto com o clube e também com algumas escolas as lixeiras recicláveis. Colocamos essas lixeiras em algumas escolas chaves do nosso bairro e a manutenção fica a cargo das crianças, da escola, de elas saberem a importância da reutilização, da sustentabilidade e também de fazer as trocas, né, do lixo, do recolhimento, tudo direitinho ali. Então, foi um projeto bem bacana que nós fizemos. Sim, é muito legal, assim, projetos sustentáveis, acho que eles deixam um impacto até na gente, mais duradouro, assim, a gente lembra disso com mais afinco, assim. Projetos de subsídio são realmente, gente, assim, ferramentas excepcionais. O Clube de Belo Horizonte, por exemplo, vem aí pela segunda gestão comprando materiais para um lar que abriga pessoas com deficiência, idosos. Então, na primeira vez do subsídio, a gente comprou alguns itens que eles estavam precisando, eletroestimuladores, ventiladores, etc. Dessa vez, a gente volta comprando cadeiras e camas. Então, são projetos que são mantidos pela própria comunidade. Bom, e aí, falando um pouquinho sobre as siglas. A gente fica falando aí CDP, CNP, ANP, e muita gente não sabe o que é. Então, a gente trouxe esse slide só para ficar um pouco mais claro. Então, o CDP é nada mais do que o concurso distrital de projetos. Ele ocorre nas CODIRCs, então, ali mais ou menos em junho. E o CNP é o concurso nacional, ele ocorre ali na CONARC, em janeiro, esse ano em março, excepcionalmente. E os dois concursos têm a mesma estrutura, né? Justamente porque a gente espera que o CDP prepare os clubes e projetos para o nacional. Então, ali fase classificatória, fase banner, fase pitch, e os ganhadores do CDP vão para o CNP. E o ANP, que a gente tanto fala, é o Arquivo Nacional de Projetos. Então, ali é o portal da Rotaract Brasil, que vocês cadastram, realmente, a gente chama aquilo ali de ANP. Muito bom. E assim, gente, a gente gostaria de deixar umas dicas aqui, né, e alguns alertas, né, durante a fase de execução dos projetos, né, sempre pensar na divisão de tarefas, né, a gente sempre tem que olhar que nós somos um clube de voluntários, né, ninguém está ganhando para estar aqui dentro, e com isso a gente precisa muito do engajamento das equipes. Então, a gente precisa envolver as pessoas, a gente tem que engajar ela ali naquilo que elas estão fazendo, né? A gente tem que sempre ter o trabalho em equipe bem estruturado, e a gente precisa de alguém que controle todas essas atividades, né, para garantir que todas as tarefas aconteçam. E também a gente coloca aqui um ponto que comunicação é tudo de bom. Então, as informações disseminadas amplamente, comunicação assertiva dentro dos nossos clubes, para que os projetos aconteçam. Então, são dois pontos aí que, se você tem uma divisão de tarefas bem feita, se você tem uma comunicação bem feita do que precisa ser feito, vai ser realizado da melhor forma possível. Então, são duas pequenas dicas aí que a gente traz para vocês. E
e esperamos que seja algo que reflita aí dentro dos clubes de vocês. Bom, falamos muita coisa aí, né? Basicamente esse slide aqui somente para a gente recapitular tudo o que a gente falou, né? Aqui a gente traz um organizando e dividindo, né? E quando a gente lê evento, a gente pensa tanto em projeto quanto ação, ou exatamente um evento do clube, mas basicamente a gente tem que sempre pensar, definir equipe, planejar o nosso evento, realizar o evento, fechar esse evento, né? Fazer a reunião e ver os feedbacks desse evento e cadastrar esse evento no nosso portal aí, né, para a gente sempre manter a história do clube viva. Então, basicamente, você seguindo esse passo a passo aqui, você vai estar passando por todas as fases de um bom projeto executado. Bom, e aí quase finalizando, né? Então, assim, projeto realizado, acabou? Não. A gente tem a mania de achar que no momento que a gente foi lá, fez um projeto, sei lá, de subsídio, a gente entregou os itens doados, acabou. A gente não precisa nunca mais mexer com isso, a gente não precisa falar mais sobre, tá feito, tá realizado. Gente, não é isso. O pós-projeto é tão importante quanto o projeto. A gente precisa ter uma conversa com o clube, a gente precisa entender. A gente conseguiu o que a gente queria, a gente cumpriu os nossos objetivos, a gente obteve aquele sucesso previsto, a gente atingiu as expectativas, saiu conforme planejado, a gente teve dificuldades. Por quê? Porque é a partir disso que a gente entende onde a gente falhou. Gente, eu sempre falo isso, um projeto que você não aprendeu nada, você fez errado e você não discutiu certo. Não tem como. A gente vai criando um pouco de maldade mesmo. Então, assim, você faz uma edição, você fala, nossa, isso rolou, mas isso aqui não deu certo. Então, por exemplo, meu clube, o pessoal é atrasado. A gente já entendeu que se a gente vai marcar um projeto 8 horas, a gente avisa para o clube 7. Isso a gente só percebeu depois que algumas coisas deram errado. E tudo bem, assim, a gente vai entendendo isso. Ou, por exemplo, a gente faz um projeto financeiro num sábado. E aí a adesão não é tão boa. Se a gente conversa sobre isso, a gente consegue entender que no domingo, talvez, as pessoas iriam mais no rodízio de pizza do que num sábado. Mas a gente só vai entender isso se a gente conseguir conversar. Ou, por exemplo, a gente não fazia, eu comentei para vocês que a gente fazia ali os cenários diferentes, né? De 20% para menos, 20% para mais. Gente, isso aconteceu porque deu errado. Uma vez que a gente não fez isso. Assim, a primeira vez que a gente mexeu com o projeto financeiro, a gente orçou as coisas, quando a gente foi comprar, estava tudo mais caro. E a gente não tinha dinheiro previsto. E a gente teve que, aos 45 do segundo tempo, arrumar parceiros patrocinadores, além do previsto. A partir dali, a gente falou, cara, não dá para a gente contar com o valor exato. A partir de agora, a gente trabalha com cenários diferentes. Mas se a gente não tivesse tido essa reflexão, a gente estaria batendo nessa tecla há anos. A gente estaria tendo o mesmo problema há anos. Então, o pós-projeto é mais importante do que tudo. E não só no sentido ruim. Eu falei lá no início que projetos são as melhores ferramentas para você atrair e engajar associados. Gente, a gente precisa ter uma mania de agradecer as pessoas, porque a gente tem uma mania de criticar. Então, assim, fulano estava responsável por uma coisa e deu errado, todo mundo é a primeira pessoa a falar, nossa, isso ali deu errado, ficou horrível. Mas ninguém viu tanto de coisa que as pessoas fizeram e que deu certo. Então, no momento que a gente só critica e que a gente não valoriza o trabalho dos nossos próprios associados, a gente foge totalmente ali da atração e engajamento, a gente faz o oposto. Então, o pós-projeto é tão importante quanto o planejamento para você reconhecer os seus associados, o trabalho que eles desenvolveram, reconheçam os parceiros. Muita gente tem mania de pedir R$1.000 ali para uma empresa, mas aí acabou o projeto e eu nem contei para eles o que eu fiz. Volta lá, fala, olha, a gente comprou tal coisa, a gente conseguiu doar um aparelho de 5.000 com a ajuda que você deu, esse aparelho vai ajudar 300 pessoas, olha a foto do aparelho, olha como chegou. Isso é muito legal. Então, assim, lembrem, além de criticar, também de valorizar e reconhecer o que deu certo. Tá? Isso é muito importante também. Bom, e aí a gente... Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Ok. Pode seguir, eu acho. Sim. E vamos de feedback, né, gente? Aqui eu falo que é a dica de ouro para o manual de finalização do projeto. Então, assim, quando a gente segue essas
3 dicas que eu vou trazer aqui agora, gente, o projeto vai ter sucesso em seu feedback. Então, primeiro ponto, gente, a gente tem que ter o retorno aos patrocinadores. Aqui eu não vou falar muito, porque daqui a pouco eu vou começar a dar spoiler da próxima fala aí que vocês terão, mas, gente, o patrocinador, ele não está fazendo aquilo ali porque ele é só bonzinho, né? Ele espera algo em troca dessa ajuda que ele colocou em nosso projeto, né? Vivemos aí num mundo capitalista, brincadeiras à parte, mas os patrocinadores esperam mesmo ser reconhecidos por aquilo que eles fizeram, né? Eles querem enxergar que o dinheiro que eles estão investindo, né, ou que o recurso que eles estão investindo, ele seja utilizado e seja demonstrado que a marca dele estava presente ali. Eu acho que aqui é onde a gente precisa aprender muito ainda a fazer, sabe? Eu vejo no Rotary que eles fazem jantares com patrocinadores, eles fazem flâmulas, eles fazem placas, né, para mostrar que aquela empresa é uma empresa parceira do clube, né? Então, acho que esse retorno aos patrocinadores é algo que garante a sustentabilidade dos nossos projetos, porque se a empresa entende que o dinheiro dela foi bem investido, que a marca dela está sendo bem vista por algo que ela fez com o auxílio do nosso clube, né, que ela precisou somente colocar o dinheiro e a gente desenvolveu todo o trabalho, isso faz com que ela volte e patrocine outros projetos nossos. Retorno também, gente, aos beneficiados, à comunidade. A gente precisa mostrar à comunidade, né, aquilo tudo que a gente está realizando para eles, né, e por eles também, né, porque muitas vezes os nossos projetos são patrocinados pela comunidade. Às vezes a gente faz aí um sistema de apadrinhamento, né, um sistema de coleta de itens com a comunidade, e a gente precisa devolver para eles também, né, como esse projeto está sendo um sucesso graças à participação deles. E, gente, aqui o retorno aos voluntários, né? Acho que é o que a Maria falou um pouquinho aí sobre o engajamento dos associados. A gente precisa mostrar que os nossos projetos, que o nosso trabalho é importante, né? A gente precisa mostrar para os nossos associados que tudo que a gente desenvolve dentro do Rotaract é algo muito grandioso, né? O nosso trabalho aí, né, junto com, vamos dizer, o terceiro setor aí, é algo que é essencial dentro da nossa comunidade hoje, né? E por vezes está sendo banalizado e as pessoas não estão enxergando mais a importância do nosso voluntariado. Então a gente precisa dar esse retorno também aos nossos clubes, as lideranças do clube aí, liderança de distrito, precisa trabalhar nesse retorno também para os voluntários do projeto. Bom, e a gente deixa aqui alguns links, a gente vai mandar essa apresentação depois, mas aqui tem o link do Cadastro Nacional de Projetos, que é o ANP, então para vocês familiarizarem com o formulário. Deixei aqui um guia de projetos, é um guia do 4.521, é um guia que explica do básico ao avançado, então a gente explica ali cada categoria, cada linha do ANP. E a gente tem a Universidade Rotaract, né? A aba da Universidade Rotaract sobre projetos, tem treinamentos muito legais, tem a escolinha de avaliadores. Mesmo para quem não é avaliador ou não quer ser avaliador, a escolinha vale muito a pena, porque você aprende a ter uma visão crítica sobre o projeto, e que é importante não só para avaliar, mas para planejar. Então, se você tem a visão de um avaliador na hora de planejar, seu projeto se sai muito melhor. Então, mesmo para quem nunca pensou em ser avaliador, etc., façam a escolinha. É muito legal e quem sabe vocês não viram avaliadores no futuro. Mas a gente vai deixar, então, esses 3 links, assim, bem importantes para vocês. E acho que a gente deixou esse projeto também, né, Tarcísio? Sim. Aqui, gente, também eu deixei um slide aqui, né, Bora Se Inspirar, né, muito daquilo que eu falei para vocês, que o cadastro de projetos, o ANP, ele tem que servir como inspiração, né, ele tem que servir como uma base de dados para os nossos clubes olharem para os seus projetos e fazer também dentro de casa, né, ver se essa ideia é aplicada para a sua comunidade, né. Então a gente traz aí, né, uma lista de projetos que foram os projetos que obtiveram destaque, né, no nosso último CNP, né, que a gente entende aí que são projetos inspirações, que sirvam de inspirações, que são projetos que a gente entende que foram bem planejados, que foram bem estruturados, né, passaram ali pelo crivo dos avaliadores, né, do nosso CNP, né, seguiram as outras fases e a gente entende que são boas referências,
Eu acho que é isso, né? Então a gente trouxe aí, né, um de cada categoria, né, que foram os mais do que finalistas, né, os campeões aí, né, do CNP do ano passado. Tem projetos muito bons aqui, gente, muito bons mesmo. São projetos que a gente pode trazer aí para dentro da nossa realidade, né, adaptando a nossa realidade. Então a gente queria deixar aí como uma fonte de inspiração para vocês. Como a Maria disse, encaminharemos esse material aí, então vocês poderão consultar todos esses projetos. Isso, e a gente deixa aqui os nossos contatos também. Então, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar alguma situação que vocês não quiseram falar sobre aqui, ou que vão surgindo também, enfim, que vocês precisarem de ajuda, a gente está à disposição. Queria agradecer de novo o convite do PU, do Jorge, por ter confiado na gente para dar esse treinamento tão importante. Espero que a gente tenha conseguido, assim, passar um pouquinho para vocês do que a gente acredita sobre a diretoria de projetos e o que a gente acredita sobre projetos no geral. E, assim, a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Então, PU, Jorge, o que vocês precisarem, estamos à disposição, todo mundo. Obrigada. Isso. É isso, gente. Como a Maria frisou bem, a gente quis trazer aí um pouquinho, né, sobre planejamento e também cadastro de projetos. A gente entende aí que o nosso ANP não é o nosso CNP, né, não é uma competição, mas sim uma valorização dos projetos realizados aí pelo Brasil afora. Eu sempre falo nos distritos que eu vou, eu quero ver os projetos de vocês nas próximas edições aí do ANP. Eu sempre acompanho, né, e gosto muito, né. Eu falo que quando você é avaliador de projetos, você vai olhando as realidades do Brasil inteiro, né, você vai olhando os projetos que são realizados no Brasil inteiro, você começa a pensar, meu Deus, que instituição linda que eu faço parte, que está mudando o Brasil. Né, tá mudando aí o Brasil, tá mudando uma cidade, tá mudando a realidade de diversas pessoas. Eu ainda tenho a vontade de ter esses dados mais mensurados, sabe, para poder mostrar a grandeza da instituição e a grandeza de tudo que a gente alcança, né, de quantas pessoas são beneficiadas com os nossos clubes Brasil afora. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir chegar nesse patamar aí. O nosso horário chegou ao fim, né, mas a ideia era deixar um tempinho aí no final para vocês tirarem dúvidas e tudo mais, então não sei se a gente tem pelo menos uns 5 minutos aí, PU e Jorge, né, não quero ultrapassar muito, mas se tiver um tempinho aí, o pessoal quiser tirar dúvida, trazer algumas reflexões, né, o que ficou, ou também, né, quiser criticar aí, gente, fiquem à vontade. Não se acanhem, pessoal. Podem perguntar, falar. Vitor? Eu aqui de novo. Primeiro, vou agradecer pela comissão, que também estou fazendo parte. Muito obrigado. O trabalho de vocês foi excelente. Atualmente, eu sou o diretor de projetos do meu clube e eu queria uma dica, alguma sugestão de como, de forma breve mesmo, de como não perder os dados no decorrer de um projeto, que o projeto é a longo prazo, né? Porque eu sinto que no meu clube eu sempre faço avisos, gente, bora atualizar o Trello, que é a plataforma que a gente está utilizando para não perder todos o que foi que a gente fez na semana. Eu aviso no privado e no grupo de diretores, mas eu queria alguma outra sugestão, porque a gente tem uma vida corrida, alguns trabalham, outros só estudam, algumas pessoas fazem os dois, e acaba que não tem tempo de escrever, assim, no dia que ocorreu uma reunião, ou o dia que foi atrás de patrocínio, detalhadamente. Então, eu gostaria de uma sugestão ou algo assim.
Bom, eu acho que, primeira coisa, eu acho que a gente precisa tirar essa ideia de quem cadastra o projeto é o diretor de projetos. Eu acho que é muito importante a pessoa que cadastra ser a pessoa que está à frente do projeto. E não necessariamente, e não idealmente, ela tem que ser o diretor de projetos. Porque, gente, a gente pega um clube funcionando, você tem 3 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Se for o diretor o responsável pelos 3, coitado, assim, tenho dó. Então, assim, você precisa designar isso para os seus associados, até por uma forma de dar protagonismo para eles e para atrair e engajar. E, gente, cada um na sua área de atuação. Então, assim, se tem uma pessoa que tem muita aptidão com finanças, deixa ela com o projeto financeiro. E aí, eu acho que no momento que você designa quem faz o cadastro desde o início, isso tem que ser designado ali quando o projeto está na sua fase de planejamento, porque aí essa pessoa consegue arquivar os dados dentro da realidade dela. Eu, Maria, sou uma pessoa, assim, vou ser julgada agora, eu odeio o Trello, eu acho zero prático e eu não gosto do Trello. Então, assim, quando eu vou ser a pessoa a cadastrar o projeto, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, e aí eu mando as coisas lá. Para mim funciona. Da mesma forma que, tipo assim, tem gente no meu clube que cria um Docs no Word e vai colocando as coisas lá. Tem gente que já vai colocando as informações no ANP mesmo e deixando o projeto em andamento e no final só une tudo, né, e finaliza o cadastro. Então, assim, eu acho que vocês não precisam padronizar uma forma de coleta para todo mundo, porque a ideia é que cada projeto seja uma pessoa a cadastrar e que essa pessoa entenda melhor como ela vai se organizar. Ela vai para o Trello, ela vai fazer uma planilha, ela vai botar no ANP, ela vai criar um grupo com ela no WhatsApp. Enfim, eu acho que isso tende a funcionar um pouco melhor. Só complementando e também reforçando um pouco do que a Maria disse, eu acho que você tem que conhecer muito a realidade do seu clube, como funciona. O meu clube aqui, a gente entendeu que a gente funciona dividindo em comissões e criando o grupo no WhatsApp, né? A gente vai registrando ali no WhatsApp tudo que realizou, e aí, semana a semana, né, quando a gente vai fazendo o cadastro do projeto, a gente vai se alimentando de informações que estão vindo ali daquele grupo do WhatsApp. Mas é isso, é entender como funciona para vocês. Talvez o Trello realmente não funcione, né? E talvez o Trello pode funcionar muito para outras pessoas, né? Exato. Mas eu acho que, assim, a praticidade de ter algo que você consiga utilizar no seu dia a dia, que seja algo dentro do celular, que é o que a gente está com ele o tempo todo, né? Um WhatsApp, né, com um grupo aí, ou só uma conversa com você, um bloco de notas ali no WhatsApp, né? Eu sou muito fã dos drives, gente, a gente consegue fazer documentos compartilhados que todo mundo vai alimentando aí em conjunto, eu acho que funciona muito, muito mesmo, mas entender isso, entender a realidade do clube de vocês e utilizar a melhor ferramenta. E a melhor ferramenta seja a que seja mais otimizada e mais simples. Talvez um grupo no WhatsApp com uma pequena comissão funcione. E só um ponto, gente, cadastro de projeto é feito gradativamente pelo projeto. Não vamos deixar para a última hora, não vamos deixar quando estiver fechando o prazo do CDP, porque senão fica aquele cadastro feito correndo com informações que a gente começa a caçar no Instagram, começa a caçar no grupo do clube e não funciona. Então, esse é um pouquinho do que a gente queria deixar aí. Muito, muito obrigado. Imagina. Acho Mais que alguém? Eu acredito que não, né? O pessoal não se pronunciou aqui. Uhum. Mas fiquem à vontade, gente, de pegar ali o nosso WhatsApp, mandar mensagem pra gente. PU, Jorge, sintam-se à vontade de mandar nossos contatos aí dentro do grupo de vocês, né? A equipe nacional está aí à disposição, né? Tudo que vocês precisarem, podem nos contactar aí, que às vezes demora um pouquinho, tá? Porque a vida tá corrida, mas a resposta vem, gente. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Maria, Tarcísio, por todo o apoio que vocês têm dado, não só no seminário, né,